Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Descomplicando o Inglês Jurídico. O Descomplicando o Inglês Jurídico já vai aí para os seus 8 anos, agora em 2026, e a gente na empresa sempre fez essa referência ao inglês jurídico até no nosso nome. E aí o nosso marketing um dia parou e se perguntou, bom, as pessoas sabem o que é inglês jurídico? E nós começamos a prestar atenção nas nossas redes sociais e realmente algumas pessoas, ou melhor, várias pessoas têm dúvidas em relação ao que é o inglês jurídico. Então, neste vídeo eu vou esmiuçar algumas características do inglês jurídico para que você entenda o que é esse nicho específico dentro do idioma inglês. O que acontece na grande maioria das vezes? Chegam para nós, aqui no Descomplicando, advogados, já lá na faixa etária de 30, 40 anos, que falam um ótimo inglês, muitas vezes que já fizeram intercâmbio para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Austrália, etc. E eles chegam aqui no Descomplicando e a gente tem uma conversa inicial e eles me falam, Bruna, eu tô muito decepcionado com o meu próprio inglês. E eu pergunto por quê? E ele fala, olha, estudei inglês desde criança, fiz intercâmbio por 1 ano nos Estados Unidos, etc. Sou advogado há 5, 10 anos, mas na hora de eu fazer uma reunião com o cliente, na hora de eu mandar um e-mail mais técnico, na hora de eu descrever um processo jurídico aqui do Brasil em inglês, eu me enrolo, eu não tenho segurança, etc. E aí, o que eu falo para esses advogados? Falar inglês, falar um bom inglês e ser formado em direito no Brasil já é 50% do caminho. Então, esse profissional já tem todo o conhecimento da nossa legislação, do nosso sistema jurídico e já tem um ótimo conhecimento da língua inglesa. Isso não automaticamente vai fazer com que esse profissional fale inglês técnico dentro da área jurídica. E o inglês jurídico é justamente isso. É o uso dos termos técnicos do direito dentro do inglês. Dessa forma, eu dou um exemplo para esse advogado. Eu falo para ele o seguinte, bom, eu sou brasileira, você é brasileiro. Imagine que aqui na nossa frente agora haja 2 médicos conversando em português, 2 médicos brasileiros conversando em português sobre os efeitos colaterais do Covid nos rins do paciente X, por exemplo. Muito provavelmente, nós não entenderemos o que esses médicos estão discutindo, mesmo que eles estejam discutindo na nossa língua materna. O que eu quero dizer com isso? O inglês para advogados, também chamado de inglês jurídico, também chamado de inglês técnico, jurídico, etc., esse inglês é um inglês diferente daquele que a gente aprende nas escolas tradicionais de inglês. É um inglês diferente daquele inglês que a gente usa para reservar hotel, para ir para Disney, para passear, fazer até reuniões, né, mais simples, etc. Então, quais são algumas características desse inglês para enquadrá-lo no inglês jurídico, para enquadrá-lo no inglês para advogados? Então, hoje eu trouxe algumas características aqui deste inglês técnico específico. Um exemplo que eu dou em relação ao inglês técnico jurídico é o seguinte: existem palavras no inglês geral que assumem outro significado dentro do inglês técnico, dentro do inglês para advogados. Exemplo, a palavra stay. Em inglês geral, ficar, permanecer. Dentro de um contexto jurídico, stay significa suspender. Então, veja, stay, ficar, permanecer, dentro de um inglês que a gente usa para turismo, enfim. E dentro do inglês, stay, dentro do inglês jurídico, melhor dizendo, dentro do inglês técnico jurídico, stay assume, então, esse significado de suspender. Então, suspender a pena, por exemplo, suspender neste sentido. Então, essa é uma primeira característica interessante do inglês técnico jurídico. As palavras do inglês geral assumem significados diferentes dentro do inglês técnico. Número 2, falta de equivalência entre os termos. Aqui no Brasil, nós aplicamos o direito romano-germânico, ou a civil law. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo, aplica-se
a tradição da common law. Então, muitas vezes, um conceito de direito que existe no Brasil não existe nos países de common law e vice-versa. Por exemplo, latrocínio. Latrocínio é um crime caracterizado aqui no Brasil com essa palavra única, mas isso não existe. Esse conceito de latrocínio em uma palavra única não existe nos países de common law. Então, a gente pode traduzir latrocínio como robbery aggravated by death. Robbery aggravated by death. Ou seja, a gente tem que explicar esse conceito que existe no direito brasileiro, mas não existe no direito da tradição da common law. A terceira característica aqui deste vídeo, falsos cognatos. A palavra material, em inglês geral, pode significar algo material mesmo. Mas dentro do inglês jurídico, material é algo essencial. Então, por exemplo, she's a material witness. Ela é uma testemunha muito importante, ela é uma testemunha essencial, etc. Muito mais neste sentido. Ótimo! Então, agora que você sabe algumas das características do inglês jurídico, você deve estar se perguntando ou me perguntando, ok, Bruna, mas como é que eu melhoro, então, o meu inglês jurídico? Como é que eu começo a estudar ou como é que eu aprimoro o meu inglês jurídico? Então, eu trouxe aqui algumas sugestões para você. Em primeiro lugar, consulte dicionários especializados. Dicionários gratuitos online, eles são excelentes, estão trazem cada vez mais qualidade para a sua tradução, e absolutamente inegável. Mas eles não foram treinados, esses dicionários eletrônicos, enfim, gratuitos, para o contexto jurídico. Então, vá lá no site do Descomplicando e baixe agora mesmo o Dicionário de Direito, Economia e Contabilidade do Marcílio Moreira de Castro. É só ir lá no site do Descomplicando, materiais grátis, procurar lá, buscar na página de materiais grátis o dicionário bilíngue, jurídico, baixar e aí você tem acesso a um dicionário bilíngue específico para o mundo jurídico e um dicionário de muita qualidade. Número 2, claro, aqui o nosso canal do YouTube, do Descomplicando Inglês Jurídico, nós temos centenas de vídeos, vídeos mais completos com professores internacionais, vídeos mais curtos com dicas rápidas, enfim. Você consegue aí fazer um bom estudo do inglês jurídico gratuitamente. As redes sociais do Descomplicando Inglês Jurídico, nós não existimos somente aqui no YouTube, nós também estamos no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Então, 2 a 3 vezes por semana, às vezes até mais, nós publicamos conteúdo de muita qualidade, conteúdo técnico lá nessas redes. E por lá também, claro, você fica sabendo do lançamento dos nossos cursos. Outra sugestão, estude Direito Comparado. E é isso o que os alunos do Descomplicando, aqui dos nossos cursos, tanto de inglês para advogados, quanto dos cursos de tradução jurídica, esses alunos estudam Direito Comparado. Então, qual é o conceito na common law? Qual é o conceito aqui na civil law, direito romano-germânico? E aí fazer, então, essa aproximação de significado e de tradução. E, last but not least, claro, cursos específicos, em que você vai ter, então, acesso a professores com formação em direito. Então, aqui no Descomplicando, todos os nossos professores têm formação em direito, eles são professores de inglês e inglês jurídico há muitos anos. E você tem acesso aqui a cursos na modalidade individual, na modalidade em grupo, também customizamos cursos para as empresas. Então, quando você pensar em inglês jurídico, ele é o sinônimo de inglês para advogados, ou seja, é aquele inglês que usa termos técnicos, jargões e, claro, estilo próprio de escrita e também de discursos, para, então, que os advogados, para que os juristas, de uma maneira geral, se comuniquem de uma forma técnica e clara. Obrigada por assistir a mais esse vídeo e te vejo no próximo.